Certo, vamos começar. Desde que cheguei aqui, tenho a sensação de que tem havido muita conversa sobre Taiwan recentemente. Por exemplo, a agência de notícias Xinhua, que é uma agência governamental, tem publicado artigos contínuos sobre a questão de Taiwan nos últimos dias, o que é bastante incomum. Só para dar um exemplo, um dos artigos se chamava A Origem e a Natureza da Questão de Taiwan. Outro era o desenvolvimento das relações entre os dois lados do estreito e os benefícios da unificação. E havia ainda outro intitulado A Inevitável Unificação da Pátria. Então parece que tem havido muitos artigos falando sobre a questão de Taiwan. E além disso, algumas outras coisas aconteceram. Uma delas foi que uma personalidade de mídia social bastante influente e famosa de Taiwan visitou a China. Ele costumava ser uma pessoa radical, pró-independência, separatista, mas depois daquela visita, ele mudou completamente, voltou para Taiwan e disse que o DPP, o partido no poder, estava mentindo para nós. Nada surpreendente, porque muitas pessoas em Taiwan achavam que o continente estava muito atrás de Taiwan em termos de desenvolvimento. Mas, é claro, o que ele viu foi exatamente o oposto. Então ele ficou muito irritado com o DPP. Parece que isso teve um grande impacto, especialmente entre os jovens. Depois disso, o QMT, o Partido Nacionalista de Oposição, realizou uma eleição para a presidência. A pessoa eleita, uma mulher chamada Zheng Liwen, deixou muito claro, durante sua campanha, que uma das coisas que ela queria alcançar era que todos os que vivem em Taiwan tivessem orgulho de ser chineses. Agora, esse tipo de plataforma ou retórica não era algo inédito, e Xi venceu por uma grande margem. Então, mesmo que não tenha sido uma eleição geral, isso mostra que há uma certa mudança de opinião em Taiwan também. E há ainda a corporação RAND, que vem falando sobre estabilizar a rivalidade entre os Estados Unidos e a China. O tom geral desse artigo é muito mais brando do que o que estamos acostumados. Nele, mencionaram Taiwan, dizendo que estabilizar a questão de Taiwan deveria se concentrar em criar o máximo de incentivo para que Pequim busque abordagens graduais em direção à unificação. Isso eu realmente nunca tinha ouvido antes, porque sempre foi sobre vamos defender Taiwan, proteger Taiwan, esse tipo de coisa. Então, qual é a sua opinião sobre tudo isso? Certo, vou dizer algumas coisas. Você levantou muitos pontos aqui, realmente muitos pontos. Agora vou fazer uma suposição, e isso talvez venha mais da minha experiência acompanhando a mídia russa do que a mídia chinesa. Reconheço que a mídia chinesa pode funcionar de maneira diferente. Mas na Rússia, se você vê a mídia oficial ou semi-oficial mencionando repetidamente um determinado assunto na véspera de uma reunião de líderes, isso é um sinal claro de que os russos pretendem abordar esse assunto durante a reunião. Então, se a mídia chinesa funciona de forma semelhante, e novamente quero enfatizar que não sei se é o caso, não me surpreenderia se fosse. Eu me pergunto se o que está acontecendo aqui, em parte, é que a mídia chinesa está trazendo esse assunto à tona agora, da maneira como está fazendo, em preparação para o fato, e na verdade alertando os americanos de que Xi Jinping espera discutir a situação de Taiwan com Donald Trump quando eles se encontrarem, acredito que muito em breve. Então acho que é disso que se trata em parte. E acredito que os chineses querem deixar absolutamente claro para os americanos. Isso não é de forma alguma negociável para a China. É impossível. A China não pode negociar sobre isso. Há uma linha vermelha clara para a China nessa questão. Embora, obviamente, o país não esteja buscando uma guerra. Está buscando uma reunificação pacífica com Taiwan. Está buscando, em última instância, boas relações com os Estados Unidos, assim como busca boas relações com todos os países. Mas se Donald Trump, ou algumas das pessoas muito terríveis que o cercam, têm essa ideia de que podem brincar com a China em relação a Taiwan, então estão muito enganados. Agora, Trump, talvez estejamos nos adiantando um pouco aqui, mas Trump, ao que me parece,
cedeu terreno de forma bastante significativa nas questões comerciais em suas discussões com a China. Quero dizer, ele está claramente tentando acertar as coisas com a China. Acho que ele entendeu que por trás de toda a retórica, das palavras corajosas, das ameaças, dos insultos e de tudo isso, ele realmente não tem nenhuma carta forte contra a China. E acho que os americanos ficaram bastante assustados com toda essa questão das terras raras. Eu te enviei aqueles comentários que o Besson fez, e como o Ministério das Relações Exteriores da China, basicamente, pelo que pude ver, os abafou. A China não está cedendo nem um pouco nisso. Então acho que os americanos não querem se ver agora em uma confrontação direta com a China. Mas o que os chineses vão dizer é: vejam, vocês não querem entrar em confronto conosco e não podem se dar esse luxo. Nós podemos. Concordamos. Nós também não queremos entrar em confronto com vocês. Temos uma relação de ganha-ganha. Queremos uma relação de ganha-ganha, que é o que a China diz. Devemos agir com responsabilidade como duas grandes nações. A paz no mundo depende de administrarmos bem nosso relacionamento. E isso é, aliás, algo que os funcionários chineses sempre dizem. Estou confiante de que Xi Jinping vai explicar isso pela enésima vez aos americanos, desta vez a Donald Trump. Mas o que os chineses querem deixar absolutamente claro é que sim, podemos avançar. Podemos resolver questões comerciais, podemos discutir todo tipo de assunto. Estamos dispostos a conversar com vocês e entendemos que às vezes é preciso haver concessões em certos temas. Então sim, compraremos um pouco mais da sua soja. Mas não pensem, nem por um momento, nem por um segundo, que em relação a Taiwan, a posição da China é diferente do que a própria China afirma. Acho que é disso que esses relatos da mídia provavelmente estão tratando. Agora, se eu puder apenas... Bem, vou apenas tocar no assunto de Taiwan em si. Quer dizer, volto àquele artigo que te enviei há alguns meses no Financial Times sobre o alarme e o horror em Taiwan e em partes do Ocidente, de que os jovens em Taiwan estavam se interessando pelo que acontecia no continente e descobrindo que a vida lá era na verdade bem boa e coisas desse tipo. E é mesmo. Eu te disse, fui a Xangai em 2017, o que já faz alguns anos. Dava para ver que se trata de um país muito moderno e tecnologicamente avançado. Qualquer ideia de que a China é algum tipo de lugar atrasado e primitivo, habitado por, você sabe, milhões de camponeses. O que o Ocidente imagina, não que haja algo de errado com camponeses, mas na imaginação ocidental sempre há. Tudo isso é um completo absurdo. O ponto central daquele artigo no Financial Times é que dá para ver claramente a história propagandística sendo fortemente promovida na própria Taiwan. A de que a China é esse lugar atrasado, primitivo e rural. E claro, o que realmente assustou as autoridades taiwanesas, chama assim, você sabe, as pessoas que estão no controle na ilha de Taiwan neste momento, e seus apoiadores ocidentais, que incluem o Financial Times, é que eles não querem permitir que apareçam brechas nessa narrativa. E para os jovens em Taiwan, especialmente, entenderem que tudo o que lhes foi dito sobre essa grande nação, da qual, como essa senhora do Kuomintang corretamente disse, eles fazem parte, tudo o que lhes foi dito sobre ela é falso. Então provavelmente é isso que essa pessoa descobriu. Ele acabou de ir à China, fez uma viagem ao continente, viu com os próprios olhos, e isso terá um impacto. Agora, se eu puder falar sobre o relatório da Rand Corporation, a Rand é muito importante. A Rand é o principal think tank americano. É o grande centro de análise. Ela fornece análises de política externa para o governo dos Estados Unidos. E o fato de estar publicando um relatório como este, que basicamente diz à administração, olha, o confronto com a China absolutamente não serve aos interesses da América. Precisamos encontrar uma maneira de viver e trabalhar com a China, de ter uma relação estável com a China.
e precisamos encontrar alguma forma de deixar o problema de Taiwan de lado. Toda essa conversa sobre defender Taiwan, que costumávamos ouvir de Joe Biden, é realmente prejudicial, deve ser abandonada e está nos levando a um confronto que não podemos vencer. Quero dizer, quem quer que vença esse confronto, se é que alguém vencerá, não será os Estados Unidos. Isso é importante e mostra que há pessoas sensatas e racionais dentro do establishment de política externa dos Estados Unidos que entendem a necessidade de mudar a política em relação à China. E a RAND é conhecida por ter uma ligação muito próxima com o Conselho de Relações Exteriores. E esse é o grupo mais prestigioso de pessoas nos Estados Unidos que discute política externa. Portanto, isso não deve ser ignorado, e é muito importante. Mas preciso acrescentar uma palavra de advertência aqui, porque há cerca de 2 anos, isso foi depois do início da guerra na Ucrânia, a RAND começou a publicar uma série de artigos sobre a relação dos Estados Unidos com a Rússia também. E esses artigos faziam muitos dos mesmos apontamentos que estamos lendo neste texto sobre a China, que os Estados Unidos não se beneficiam de um confronto longo e prolongado com a Rússia, que o conflito na Ucrânia, seu desfecho, não é a questão principal, mas que se for prolongado, se tornará mais perigoso para os Estados Unidos, e os resultados poderão ser muito ruins para o país. Houve vários artigos que apareceram na RAND que, como se descobriu, eram apoiados por pessoas do Conselho de Relações Exteriores. Em particular, uma figura muito importante dentro dele chamada Thomas Graham, amplamente considerado um dos grandes pensadores da política externa americana. De qualquer forma, esses artigos defendiam medidas para melhorar as relações com a Rússia. Isso nunca aconteceu. Quero dizer, as forças que se opõem a isso têm se mostrado consistentemente mais fortes, inclusive sob Trump, assim como sob Biden. Portanto, um artigo, ou um relatório talvez chamemos de relatório em vez de artigo, na RAND não pode ser ignorado ou descartado. Mas também não se deve tomá-lo como certo e dizer a si mesmo que isso significa definitivamente que a política americana vai mudar. Mas pensando apenas da perspectiva dos Estados Unidos, se Trump quiser jogar essa carta, Taiwan é uma carta importante, mas se ele quiser jogá-la, acho que precisa fazê-lo o quanto antes. Ou seja, ele faz uma promessa, um compromisso com o governo chinês, dizendo que os Estados Unidos vão ficar de fora. Façam o que precisarem fazer, nós ficaremos de fora. Acho que isso é algo que a China receberia muito bem. E em troca, ele poderia conseguir algo. Terras raras, soja, o que for. Ele não pode pedir algo em troca. Mas quanto mais ele esperar, menos relevante se torna para os Estados Unidos dizerem, nós vamos ficar de fora. Vai chegar um ponto em que, independentemente de os Estados Unidos ficarem de fora ou não, a China não vai mais se importar. Nesse momento, essa carta já não vale muito. Eu nem acho que ainda seja uma carta. Por isso, acredito que o melhor para os Estados Unidos é levantar a questão de Taiwan e deixar claro, não estamos fazendo nada. Façam o que quiserem, nós ficaremos de fora. Você está absolutamente certo. Mais uma vez, essa é a abordagem racional que os Estados Unidos deveriam seguir. E sim, acho que se os Estados Unidos agissem da forma que você descreveu, se Donald Trump agisse conforme você delineou, isso reduziria muito a tensão na relação entre a China e os Estados Unidos. A China realmente daria algo em troca. Soja, acesso a terras raras. Porque, no fim das contas, por que não faria isso? Quero dizer, por que a China não faria isso? Então sim, essa possibilidade está sobre a mesa. Agora, há problemas, no entanto, e vou voltar ao caso russo porque é o que conheço melhor. Os russos, Lavrov, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, agora nos forneceram um relato muito detalhado da reunião entre Trump e Putin no Alasca, em Anchorage. E é algo do qual as pessoas na China, incluindo o governo, devem estar plenamente cientes.
Xi Jinping e Wang Yi sabem tudo sobre isso, porque depois de Anchorage, Putin ligou para Xi Jinping e o informou em detalhes sobre as discussões que ocorreram lá. De qualquer forma, o que aconteceu foi o seguinte. Na preparação para o início de agosto, Trump enviou Steve Witkoff, seu enviado, e Witkoff veio com uma proposta para encerrar a guerra na Ucrânia, que ele entregou a Putin. Agora, não sabemos todos os detalhes dessa proposta, mas sabemos duas coisas, porque os russos confirmaram uma, e houve muitos comentários na mídia sobre a outra. Uma era que a Ucrânia nunca se tornaria parte da OTAN, que essa questão estava resolvida de uma vez por todas. O segundo ponto era que, em troca da retirada do exército ucraniano de Donbass, das duas regiões de Luhansk, os russos estariam dispostos a mostrar mais flexibilidade em outras questões territoriais e interromperiam seu avanço nas outras duas regiões, Zaporizhia e Kherson. Essa foi a proposta que Witkoff levou a Putin em Moscou. Witkoff disse a Putin, vamos marcar uma reunião com Trump, entre você e Trump, para resolver isso. Putin concordou. Até aquele momento, ele havia resistido a se reunir com Trump. Eles se encontraram em Anchorage. Putin, então, e é isso que Lavrov relata, analisou a proposta que Witkoff lhe havia apresentado, cláusula por cláusula, passo a passo. Ele perguntou a Witkoff, que estava sentado ao lado de Trump, está correto mesmo? Entendi corretamente? E Witkoff, em todas as ocasiões, respondeu afirmativamente. In every instance answered in the positive. And then at the end of it, Putin said to Trump. E então, ao final, Putin disse a Trump, ouvi tudo isso. Entendo que este é o acordo que sua proposta representa. Discutimos isso na Rússia. Concordamos? Sim, realmente concordamos com essa proposta que você fez. Para o espanto dos russos, Trump respondeu, bem, eu preciso ir embora e conversar com outras pessoas em Washington, e depois volto a falar com vocês. Então ele foi embora, e os russos ficaram esperando. E esperando. Começaram a ligar e dizer, bem, você sabe, essa é a sua proposta. O que está fazendo com ela? E ele disse, bem, na verdade, não estou mais disposto a seguir com essa proposta. E eu quero, em vez disso, um congelamento das linhas de conflito existentes e depois negociações sobre todas essas outras questões, incluindo a OTAN. Enquanto isso, estou pensando em enviar Tomahawks para a Ucrânia e vou sancionar suas empresas de petróleo, só para o bem maior. É por isso que estou explicando tudo isso na China, para que vocês possam conseguir uma reunião com Trump na qual ele concordará com todas essas coisas. Ele dirá a vocês, absolutamente, eu concordo totalmente. Taiwan faz parte da China. Vocês podem fazer o que quiserem, podem resolver isso sozinhos. E em troca, a China concorda em comprar mais soja e relaxar as restrições às exportações de terras raras. E então, no momento em que vocês fizerem isso, Trump volta a Washington e reverte sua posição. Portanto, a China precisa ser muito, muito cuidadosa. China needs to be very, very careful. We have an expression in England, he who sups with the devil. Temos uma expressão na Inglaterra, quem janta com o diabo precisa de uma colher muito comprida. É preciso ter tudo claramente estabelecido e por escrito, algo que os russos não fizeram na reunião em Anchorage. Acho que os chineses precisam ser muito, muito cuidadosos. Tenho certeza de que Xi Jinping e Wang Yi serão, porque sabem o que aconteceu em Anchorage. E se você tiver esse tipo de proposta definitiva de Trump, no mínimo, deve insistir para que ele apresente e a torne pública. Ele precisa sair, falar às câmeras, dizer ao povo no Congresso, Taiwan é um problema da China, não é um problema dos Estados Unidos. E a partir desse ponto, vocês poderiam realmente começar a avançar nas questões comerciais mais substanciais, as concessões de que estávamos falando. Tô surpreso que eles sejam mais abertamente irritados com além de, quero dizer, extremamente frustrado. É só que Os russos estão furiosos. Os russos, quando ficam irritados, ficam furiosos à sua maneira. E, novamente, nem sempre é fácil interpretar os sinais. Quero dizer, vou te dar um exemplo. Putin deu uma coletiva de imprensa, na qual pela primeira vez evitou mencionar o nome de Trump.
ele se referiu o tempo todo ao presidente dos Estados Unidos. Fez questão de não chamá-lo de Trump e certamente não o chamou de Donald. Quando você pensa nesse cara, sabe, no estilo russo, isso é um sinal de uma raiva muito forte. Mas você está absolutamente certo. Agora, tenho certeza, aliás, de que há em conjunto esse contato constante entre Pequim e Moscou. Constant contact between Beijing and Moscow. And I think that Xi Jinping will be fully briefed. E eu acho que Xi Jinping será completamente informado sobre tudo isso. Tenho a impressão de que ele nunca participa de reuniões sem uma preparação intensa. O problema com o Alasca foi que não houve uma preparação adequada com antecedência. Deveriam ter ocorrido, sabe, reuniões apropriadas, como as que houve entre Besson e Hersh, preparando para este encontro com Xi Jinping. Deveria ter havido algo desse tipo. E os russos cometeram o erro de não fazer isso. Não acredito que os chineses farão o mesmo. Já que estamos falando sobre a Rússia, uma das coisas que me veio à mente foi quando eu estava lendo o livro de Annie Jacobsen, A Guerra Nuclear, um cenário. Claro, é ficção, uma história inventada, mas havia uma questão que me ocorreu. No livro, o cenário é que a Coreia do Norte envia uma bomba nuclear aos Estados Unidos. De fato, lança uma. E em resposta, é claro, os Estados Unidos precisam retaliar imediatamente. Mas a forma como fazem isso é lançando um míssil balístico intercontinental com uma ogiva nuclear em direção à Coreia do Norte. Vai passar pelo espaço aéreo russo, então eles querem entrar em contato com a Rússia para explicar que não vai cair no país deles. Só vai passar por ali. Se isso fosse um cenário real, se eu fosse o presidente russo, agora no livro eles nunca chegaram a contatar ou sequer encontrar o presidente russo porque os russos não queriam conversar sobre o assunto. Enfim, se fosse isso que acontecesse, se alguém estivesse na posição de Putin, por que ele confiaria que isso se sapa pela Rússia? Como ele pode ser torto? Impossível. Impossível. Quero dizer, está fora de questão. Isso é, novamente, absolutamente um cenário de fantasia. É difícil imaginar a Coreia do Norte, por algum motivo desconhecido, lançando um ataque contra os Estados Unidos. Teria que haver um enorme acúmulo de tensões e todo tipo de razões para isso, além de muita atividade diplomática antes de chegarmos a esse ponto. Mas vamos supor que estivéssemos nesse tipo de cenário catastrófico. Como você disse corretamente, a confiança desapareceu completamente. Não há mais confiança entre russos e americanos. Não acho que seja possível. Não acredito que possa se encontrar com Trump novamente. Mais uma vez, os russos deixaram muito claro que a reunião de cúpula em Budapeste foi proposta por Trump. Putin nunca concordou formalmente com ela. Houve discussões a respeito, mas desta vez os russos insistiram que era necessário um preparo muito mais cuidadoso do que houve antes da reunião de cúpula no Alasca. E foi por isso que Trump basicamente a cancelou. Portanto, não há confiança. Eu não acho que haja muita confiança, e preciso dizer isso, entre a China e os Estados Unidos também. Acho que os chineses, sendo pessoas cautelosas como são, vão querer que tudo esteja claramente definido. Eles vão querer que não haja ambiguidades em lugar algum. Bem, acabei de ver que a China confirmou isso. O Trump já vinha falando sobre isso há um tempo, que teria uma reunião, mas a China esperou até bem tarde para confirmar. Acho que é porque eles não estavam confiantes de que seria uma boa ideia até o último minuto. Certo, então isso mostra que não há confiança. Tudo bem, isso é só, mas antes de nós... Quero dizer, normalmente quando dois líderes como Trump e Xi concordam em se reunir, o anúncio é feito simultaneamente. É. O que Trump? Ele fez isso com a cúpula de Budapeste e fez o mesmo com a cúpula do Alasca. Ele anunciou primeiro antes que o outro lado tivesse concordado. E claro, vimos o que aconteceu no Alasca. Ele fez o mesmo com a China em relação à reunião com Xi Jinping.
anunciou primeiro e fez parecer que o encontro de cúpula já havia sido acertado. Bem, tenho certeza de que não havia sido. Acho que os chineses queriam que as reuniões entre ele e Blinken acontecessem antes de concordarem com a cúpula e queriam ver para onde tudo estava indo. Agora que os relatórios foram levados de volta a Pequim e discutidos lá, a China pode confirmar a reunião. Mas eles vão entrar na reunião muito bem preparados. Terão cada ponto pronto e veremos como a reunião vai se desenrolar. E eu simplesmente sinto que, neste momento, não dá para confiar em nada do que os oficiais dos Estados Unidos dizem. Besson afirmou que a China concordou em adiar esse controle sobre minerais de terras raras por um ano e, em troca, os Estados Unidos retirariam as tarifas de 100%. E, claro, você me mandou aquele link em que o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China basicamente negou tudo isso. Quer dizer, é difícil para mim acreditar que foi isso que eles acertaram. Mas o Besson simplesmente foi lá e disse mesmo assim, o que, de novo, é uma mentira. Mas acho que eles fazem isso o tempo todo, né? Se adiantam, dizem que conseguiram algum tipo de vitória e depois tentam forçar isso sobre a China ou algo assim, né? Bem, absolutamente. Você está absolutamente certo. Eles fazem isso o tempo todo. Constantemente exageram e promovem demais os avanços que supostamente estão alcançando. Já vemos as negociações de cessar-fogo em Gaza desmoronando. Eles fazem isso o tempo todo. Mas é claro, há um lado sinistro nisso, porque o que eles estão tentando fazer é moldar a narrativa. Eles anunciam que uma reunião entre Trump e Xi Jinping vai acontecer antes de os chineses concordarem, e isso é feito para pressioná-los a aceitar. Eles também anunciam que a China concordou em adiar as regulamentações sobre terras raras por um ano inteiro. Provavelmente, isso é algo que os americanos querem discutir. Mas, ao insinuar que os chineses já concordaram com isso, dá para ver o que está acontecendo. Quero dizer, é o tipo de coisa que, aliás, não é só o Trump que age assim. Esse é o ponto que quero destacar. Não é só ele. Já tive muitos contatos com os americanos. Muitas vezes, empresas e negócios americanos tiveram essa mesma experiência. Você sai de uma reunião em que concordou com alguns pontos e eles voltam insinuando que você concordou com todos. Depois saem ligando para todo mundo, dizendo, olha, conseguimos um avanço. Nós concordamos em todos os pontos principais, e isso coloca em uma posição muito difícil, ou potencialmente muito difícil. Eu me acostumei com isso, então não ficava mais envergonhado. Mas você acaba tendo que negar que o que os americanos estão dizendo é verdade. É muito o estilo de negociação que os americanos gostam de adotar. E isso é realmente profundamente frustrante. Consigo ver que funciona dentro dos Estados Unidos, em negócios imobiliários, em Wall Street, ou o que for, mas não funciona com a China. E acho que é isso que os americanos acham muito difícil de compreender. Bem, eu não acho que nem mesmo nos Estados Unidos, no Império da IA. Neste livro, aparentemente, Sam Altman é assim. Ele conversava com diferentes membros do conselho sobre diferentes questões e depois anunciava que eles haviam concordado com isto ou aquilo, o que não era verdade. Foi isso que irritou os membros do conselho. Ele dizia a um membro que tal pessoa já havia concordado com algo e depois dizia a outro, nós concordamos, e assim por diante. Então, os membros do conselho se reuniam, conversavam e percebiam que não era isso que tinha acontecido. Foi por isso que ele foi, brevemente, lembre-se, o conselho o demitiu por um curto período. O motivo foi que ele continuava inventando histórias sobre o que os membros do conselho teriam concordado. Isso já aconteceu comigo. Quero dizer, não sei como as pessoas nos Estados Unidos aprendem a fazer isso, mas é algo muito típico dos negócios americanos. Na verdade, nunca tive nenhum contato direto com empresas chinesas, mas tenho certeza de que elas não trabalham dessa forma. Não consigo imaginar que façam isso.
Pelo que ouvi de outras pessoas, pelo que os russos dizem, eles são extremamente cuidadosos. Eles analisam tudo passo a passo, ponto por ponto. São totalmente diretos. E às vezes, em particular, podem ser muito, muito francos, ao que parece. Quer dizer, você sabe, os chineses são conhecidos por serem pessoas educadas. Mas isso não significa que, se precisarem, não serão diretos e objetivos também. Então é uma compreensão completamente diferente. Às vezes podem ser mil francos e diretos. Por exemplo, alguém pode dizer, faz que não te vejo, você engordou um pouco, sabe? As pessoas falam isso bem direto. Eu ouvi. Bem, eu me lembro do meu cunhado, que morou na China por muitos anos e agora vive em Hong Kong. Ele me disse muitas e muitas vezes que sim, eles são muito educados, mas também muito francos e diretos. Sabe, você precisa perder um pouco de peso ou algo assim, algo que você nunca diria no Ocidente. Certo, antes de entrarmos em todos os detalhes sobre a viagem de Trump e a reunião que está por vir, você pode explicar um pouco sobre o Acordo da Praça, que aconteceu em 1985? Porque era uma situação meio parecida, certo? Havia um enorme déficit com o qual os Estados Unidos não estavam confortáveis, então eles negociaram com vários países. Você pode explicar o contexto? O que foi o atraçado? Sim, o país-chave, é claro, foi o Japão, embora outros países asiáticos naquela época também estivessem envolvidos. Os Estados Unidos, em certos aspectos, estavam em uma situação um tanto semelhante à de hoje, pois havia preocupações com a economia americana, que em relação ao resto do mundo em 1985 era muito, muito maior do que é agora. A América tinha uma participação muito maior na manufatura e na produção industrial mundial. Mas, de qualquer forma, havia uma certa preocupação naquela época. Uma preocupação bastante difundida, na verdade, de que a América estava começando a ficar para trás. Havia preocupações de que o Japão, com um superávit comercial cada vez maior em relação aos Estados Unidos, tivesse uma economia que vinha crescendo muito rapidamente desde a década de 1950 e que estava, não exatamente se aproximando do tamanho da americana, mas se tornando desconfortavelmente grande do ponto de vista dos Estados Unidos. E o mais importante, o Japão começava a ultrapassar os Estados Unidos em certas áreas de tecnologia, incluindo, o que pode surpreender as pessoas, estamos falando de 1985, semicondutores. Naquela época, acredite ou não, o Japão tinha uma indústria bastante significativa nesse setor. Então os americanos fizeram todas as coisas que vemos hoje. Eles disseram que basicamente ameaçaram impor restrições às importações japonesas e começaram a aplicar todo tipo de pressão política. É claro que o Japão, sendo um aliado dos Estados Unidos, tinha muitos líderes políticos que de qualquer forma eram bastante receptivos à pressão americana. Isso é algo que hoje é diferente, quero dizer, hoje isso existe muito menos. Então eles se reuniram no Plaza Hotel, em Nova York, o famoso Plaza Hotel, que acredito que não existe mais como hotel, foi transformado em edifícios residenciais. Mas enfim, esqueça os apartamentos, esqueça. De qualquer forma, todos se reuniram e basicamente o acordo foi fechado. E o acordo era que o Japão abriria sua economia às finanças americanas, para que o dinheiro dos Estados Unidos pudesse começar a se envolver, e que haveria uma suspensão das restrições aos investimentos americanos no Japão. A capacidade dos Estados Unidos de comprar ações em instituições financeiras japonesas. Esse foi um dos principais fatores. E claro, o outro ponto era que o Japão permitiria que sua moeda se valorizasse em relação ao dólar. Havia alegações generalizadas, provavelmente verdadeiras, de que o Japão estava administrando sua moeda para se manter competitivo, e esperava-se que o país encerrasse essa prática e, como eu disse, abrisse sua economia. Os americanos sempre gostam de dizer, abram sua economia. E há mais, mover-se em direção a um modelo mais baseado no consumo. É exatamente a mesma retórica que se ouve hoje.
model. I mean, it's exactly the same rhetoric that you hear today. Anyway, they did all of that. De qualquer forma, eles fizeram tudo isso. Então, o Japão basicamente capitulou, concordou com tudo. O resultado imediato foi uma verdadeira disparada. O dinheiro começou a fluir para os Estados Unidos e para o resto do mundo. À medida que os controles financeiros no Japão foram suspensos e os controles de planejamento praticamente eliminados, houve um enorme boom imobiliário que desviou investimentos da parte produtiva da economia, a manufatura, para o setor imobiliário. O iene subiu, o mercado de ações subiu e o superávit comercial japonês com os Estados Unidos caiu. Tudo isso, é claro, terminou em um colapso. O colapso deixou uma enorme pilha de dívidas. Mas a essa altura, as mudanças feitas na economia japonesa eram tão profundas que era impossível voltar ao modelo anterior. E o Japão basicamente vem estagnando desde então. Isso destruiu todo o boom de investimentos industriais que o país havia conquistado com sucesso no período após a Segunda Guerra Mundial. Um dos efeitos é que, em setor após setor, em que o Japão antes tinha enorme força e até liderança, construção naval, semicondutores, esse tipo de coisa, o Japão hoje é apenas uma sombra do que já foi. Sei que na China, a história do Acordo da Praça é muito conhecida e amplamente discutida, como deve ser. Li artigos na mídia chinesa em que as pessoas dizem que a China nunca deve cometer o mesmo erro que o Japão cometeu. E não acho que eles cometerão. Bem, isso provavelmente explica que o que os Estados Unidos estão tentando fazer agora é basicamente o que fizeram com o Japão. Só que desta vez com a China, certo? Eles querem que a China capitule. E isso também explica porque a China não pode capitular, porque o exemplo de advertência está bem diante deles. Os japoneses perderam, as pessoas chamam de décadas perdidas ou algo assim, depois do Acordo da Praça. Então isso nos leva ao que está por vir. Em primeiro lugar, Besson e Helly Feng tiveram uma reunião na Malásia. Você acha que foi não temos muitas informações. Não dá para simplesmente confiar no que o Besson disse, certo? E a China também não falou muito. Então não sabemos muita coisa. Mas qual é a sua impressão sobre essa reunião? Mais uma vez, os americanos estão exagerando. Quero dizer, o Besson aparece e diz que foi uma reunião extremamente construtiva, que tudo correu maravilhosamente bem, que conseguiram fazer os chineses concordarem com todo tipo de coisa. Aí eu vou ver o que ele disse e o que outros funcionários chineses disseram, e eles são muito mais reservados quanto a isso. Pelo que posso perceber, minha impressão é que o que provavelmente veremos é uma extensão do que basicamente foi acordado lá em setembro, em Madrid, com alguns pequenos acréscimos. Sabe, a China pode concordar em comprar um pouco mais de soja, coisas desse tipo. Em outras palavras, nada de realmente substancial. E o que realmente precisa acontecer, e já discutimos isso em programas anteriores, é que se for haver um acordo comercial de verdade, ele precisa ser negociado de forma adequada. Acho que era isso que a China esperava depois de Madrid, que os Estados Unidos nomeassem uma equipe de negociação e que a China tivesse sua própria equipe pronta. Haveria várias grandes rodadas de negociações, um processo devidamente estruturado e, eventualmente, após muita discussão e idas e vindas, chegaríamos a um verdadeiro acordo comercial. Pelo que posso perceber, nada disso está acontecendo. E sim, a China vai se reunir. Xi Jinping vai se reunir com Trump. Por que não faria isso? Ainda é importante manter contato com o presidente dos Estados Unidos. Acho que ele será muito, muito cauteloso. Ele tentará explicar as coisas, como sempre faz. Sabe, quando você lê os comunicados do Ministério das Relações Exteriores da China, eles parecem tutoriais tentando ensinar os americanos sobre como lidar com essas questões. E vai haver muito disso. Os chineses vão pressionar bastante em relação a Taiwan, como eu disse. E quando digo pressionar bastante, quero dizer que basicamente o que eles dirão aos americanos é cumpram o que vocês já prometeram.
Vocês prometeram isso lá nos anos 1970 e desde então. Quer dizer, é só isso que estamos pedindo que façam. Não estamos pedindo nada além disso. Estamos falando do que já foi acordado há muito tempo. Mas acho que Xi vai querer explicar isso aos americanos. E duvido que consigamos muito mais do que isso. Então, provavelmente teremos essa situação por mais um ano. Talvez uma pausa nas negociações comerciais. E, aliás, uma pausa comercial de um ano é uma vitória para a China. Porque lembre-se, foram os americanos que embarcaram nessa loucura das tarifas, não os chineses. Portanto, será uma vitória para a China. A China pode usar esse ano para diversificar ainda mais seu comércio, o que em um ano a colocará em uma posição ainda mais forte do que a atual. Isso tirará Trump dos problemas que ele mesmo criou, mas não será o fim definitivo e conclusivo dessa questão. Acho que daqui a um ano não ficaria surpreso se estivéssemos tendo uma conversa parecida. Bem, Trump disse que os Estados Unidos vão conseguir um bom acordo com a China. Foi isso que ele disse, acho que há 2 dias ou algo assim. O Wall Street Journal publicou algo sobre isso. Disseram que, segundo a fonte deles, os Estados Unidos iriam eliminar, ou pelo menos reduzir significativamente, as tarifas relacionadas ao fentanil sobre muitos produtos químicos chineses, sabe, ingredientes e coisas do tipo. Eles usaram essa questão do fentanil basicamente para justificar mais tarifas. Quer dizer, o fentanil é um problema dos Estados Unidos, mas o Trump sempre culpa a China. Bem, eles apresentam isso como uma concessão. Sim. Algo, uma concessão, quando na verdade é uma retirada. Eles impuseram essas tarifas com um pretexto completamente falso. Agora estão se vendo sob uma pressão significativa por causa das terras raras, do níquel, que aliás estão criando uma crise na indústria automobilística europeia. Fala-se que a produção da Volkswagen está praticamente paralisada. Então eles criaram todos esses problemas. E agora, sabe, dizem, comprem um pouco de soja e reduziremos essas tarifas. E fingem para todos que vocês não estão exportando ou que estão fazendo mais em relação à questão do fentanil. A questão do fentanil não tem nada a ver com a China. Eu investiguei isso, aliás. Perguntei a pessoas que conhecem bem o assunto. Se você quer saber de onde vem a principal fonte de fentanil, não é muito longe da Grã-Bretanha. As pessoas que basicamente comandam isso estão na Holanda, só para constar. Isso mesmo. Não que ele esteja dizendo isso, Quer dizer, drogas sintéticas e tudo isso, basicamente é daí que tudo se origina. Obviamente, nos países da América Latina, muitos cartéis se envolveram fortemente nisso, mas fizeram isso porque aprenderam a técnica com os holandeses. E a Holanda, aliás, tem redes de crime muito bem organizadas e todas elas se interconectam. Não quero entrar nesse assunto como um desvio. A questão é que isso não tem nada a ver com a China. Se você soubesse algo sobre a história chinesa e sobre como os chineses encaram o tráfico de drogas em geral, saberia que é inconcebível que a China de todos os países estivesse envolvida nesse tipo de coisa. Bem, o argumento deles, eu vi algumas pessoas dizendo que, como a China tem sua própria história com drogas, é inconcebível para eles acreditarem que a China não possa fazer mais para ajudar os Estados Unidos. Veja, esse é o argumento deles. Sim, esse é o argumento deles. E eu já ouvi e ouvi. É baseado em um completo mal-entendido, uma falha profunda em compreender como os chineses sentem e pensam sobre essas questões. Quero dizer, sabe, quando ouço as pessoas falarem desse jeito, eu simplesmente levanto as mãos em desespero. Então, sabe, eles só estão inventando uma desculpa atrás da outra para culpar a China por esse problema. Agora, outra coisa, de acordo com o Wall Street Journal, é que eles vão reduzir as taxas portuárias para ambos os lados. Porque a China também cobrava dos Estados Unidos, não apenas das grandes empresas, mas também dos navios de propriedade e investimento norte-americano. Então isso é outra questão.
And again, an American retreat. I mean, again, E mais uma vez, uma retirada americana. Quero dizer, voltamos ao Sr. Besson. Ele fala sobre Lee Chang-gang, acho que esse era o nome dele, o funcionário de Charlie, que foi descrito como perturbado de alguma forma, porque apontou que os americanos impuseram essas taxas sobre navios construídos na China que chegavam a portos americanos. Foram os americanos que começaram isso. Foi uma atitude ultrajante. Quero dizer, isso não tinha nada a ver com comércio. Foi um ataque direto à indústria naval chinesa. É claro que os chineses reagiram com força. A China então tomou medidas retaliatórias e os americanos recuaram porque tiveram que recuar. E então novamente disseram que haviam chegado a algum tipo de acordo maravilhoso e benéfico com os chineses sobre isso. Então, como eu disse, você empacota a situação, finge que chegou a um acordo, quando na verdade está recuando. Está voltando atrás daquela atitude totalmente inaceitável que tomou antes. from that totally unacceptable thing which you previously did. Sim, e mais uma coisa. Jensen Huang, da NVIDIA, também vai para a Coreia do Sul. Ele disse que o Trump pediu para ele ir. Talvez tenha algo aí também. Vamos ver. Mas parece que quer dizer ainda não estou muito confiante de que haverá um acordo substancial. Well, can I just say something? I'm not very confident. I'm not going to be confident again. Não estou muito confiante. Não vou voltar a ficar confiante de que haverá um acordo. Não é interessante? Então ele vem, se encontra com Trump, e Trump diz, olha, você pode ter sua empresa de volta para que possamos começar a receber todos esses chips. O que os holandeses dizem? O que exatamente? Quero dizer, se chegarmos a esse tipo de cenário, por que mais Trump iria querer esse homem na Coreia do Sul? Querer se encontrar com ele? Se não fosse para dizer algo assim. Se essa reunião realmente acontecer, quero dizer, os holandeses vão parecer completos idiotas. The Dutch are going to look total fools. Bem, eles estão em uma situação muito difícil agora, certo? O que eles deveriam fazer? Quero dizer, a China praticamente já seguiu em frente. A China já começou a entrar em contato com alguns dos principais fabricantes de automóveis, dizendo, podemos começar a negociar os chips agora. Então, seja qual for a medida que o governo holandês tomou, a parte da Nexperia acabará se tornando irrelevante. Quero dizer, bem, absolutamente. Well, absolutely. Well, I mean, the Dutch. Com certeza. Bem, quero dizer, os holandeses estão em uma posição muito difícil, uma em que eles mesmos se colocaram. Eles deveriam ter dito aos americanos, olha, esta é uma empresa perfeitamente legal, que comercializa de forma legal, está seguindo todas as regras. Essa história toda sobre segurança nacional é falsa. E isso não vai interferir nos acordos comerciais e nas relações de negócios dos Países Baixos com outro país, que é a China, e com cidadãos desse país. Se os Países Baixos tivessem adotado essa posição, que é simples, e qualquer país que se respeite teria adotado, não estariam nessa situação difícil agora. It would not be in this difficult position now. É complicado, eu não sei. O Tom é muito bom, antes de tudo, em inventar histórias para criar narrativas, fichas de barganha, certo? Tipo essa coisa do fentanil, que foi praticamente criada do nada. E então, sobre os chips, acho que a ideia geral é que para os chips de alto desempenho eles proibiram a venda para a China. E agora o Jensen Huang da NVIDIA está em uma situação difícil, porque eles realmente não querem perder o mercado chinês. Provavelmente, é por isso que o Trump está tentando pressionar para que volte para a China ou algo assim. É por isso que pediram para ele ir à Coreia do Sul. E agora os chips de baixo e médio desempenho estão sendo afetados por causa de toda a situação com o governo holandês. Então parece que é um desastre atrás do outro. É sem parar. Não importa o que você tente fazer. It is. Well, it is. I mean, what? É sim. Bem, é sim. Quero dizer, o que o Trump é um indivíduo muito manipulador. Ele é muito manipulador, ele sempre procura pontos fracos e tenta explorá-los. Ele nunca realmente pensa bem nas coisas ou as faz de maneira direta. Agora, o que você percebe com pessoas assim? Eu já encontrei algumas na minha vida, aliás. Se você fizesse o tipo de trabalho que eu costumava fazer, encontraria todos os dias. É que no começo elas podem vencer, mas quando as pessoas as entendem, o que acontece muito rápido,
percebem que elas não conseguem mais vencer, porque ninguém confia nelas. Acho que esse é provavelmente o maior desafio ao negociar com os Estados Unidos neste momento. Simplesmente não acho que ninguém confie nos Estados Unidos. Como você trabalha com alguém assim? Bem, exatamente. Agora, falando sobre a Rússia tem isso, eu vi que você e o Alex estavam conversando sobre essa nova, digamos, arma muito poderosa, o Westernik. Você pode explicar para o meu público chinês o que é isso e por que é importante? Sim, novamente, não sabemos exatamente todas as suas propriedades, mas é um míssil de cruzeiro. Ele é maior do que a maioria dos mísseis de cruzeiro, embora não muito maior, cerca de 1,5 vezes o tamanho de um míssil Tomahawk. E se parece com um míssil Tomahawk. Mas ao contrário dos mísseis de cruzeiro mais convencionais, que usam um motor de aeronave comum movido por combustíveis fósseis convencionais, gasolina de alta octanagem e tudo mais, o Oreshnik é alimentado por um Hawthorne em miniatura. E era reator nuclear, em pequena escala, que é o mais interessante. E isso significa que você tem um míssil de cruzeiro que é aparentemente parcialmente furtivo. Ele é derivado do Tomahawk. E, por ser movido à energia nuclear, basicamente tem um alcance quase ilimitado. Quero dizer, não se deve dizer ilimitado, porque eventualmente qualquer máquina vai quebrar, mas é quase ilimitado. Ele pode atacar os Estados Unidos de qualquer direção. Então, um míssil lançado, digamos, do oeste da Rússia, poderia atravessar o Mar Báltico, contornar o Estreito, contornar a África e então atacar os Estados Unidos pelo Pacífico. Ele poderia fazer isso sem ser detectado e aparentemente opera relativamente próximo ao solo. Ele voa sem detecção por radar, então o radar não consegue vê-lo. E outra coisa que ele pode fazer é que em tempos de tensão, se os russos temerem a possibilidade de guerra, eles podem lançar esses mísseis. Esses mísseis podem permanecer no ar, circulando ao redor dos Estados Unidos até receberem a ordem de Moscou para retornar ou a ordem para atacar. Portanto, como sistema de armamento, é extremamente perigoso. E o fato de poder atingir os Estados Unidos a partir de várias direções e de fazê-lo como um míssil de cruzeiro furtivo voando abaixo do radar representa grandes problemas para o sistema de defesa aérea dos Estados Unidos, que não está realmente estruturado para lidar com ameaças desse tipo. Ele foi projetado para enfrentar mísseis balísticos, não mísseis de cruzeiro. Quero dizer, com o tempo, isso vai mudar, mas essa é a situação no momento. Agora, dito isso, há muitas questões sem resposta sobre esse míssil em particular. Uma delas diz respeito ao próprio sistema de reator nuclear. One is about the nuclear reactor system itself. Now, one of the things that Agora, uma das coisas que aprendemos, não com os russos, mas com os noruegueses que fizeram os testes, é que não houve descarga radioativa, nenhuma liberação de radiação. E isso é muito interessante e muito surpreendente. Isso sugere que se trata de algum tipo de reator nuclear de ciclo fechado. Bem, eles existem, mas miniaturizá-lo a esse nível é uma grande conquista industrial e tecnológica e pode ter implicações além do campo militar. Quero dizer, pode ser algo em que essa tecnologia possa começar a ser usada também na economia civil. Então isso é interessante, e há muitas perguntas sem resposta sobre isso, e ninguém parece saber exatamente como funciona. Tenha em mente que reatores nucleares precisam ser resfriados. Bear in mind that nuclear reactors need to be cooled. So what is the cooling system? I mean, it doesn't seem to be. Então, qual é o sistema de resfriamento? Quero dizer, não parece ser refrigerado a ar, porque se fosse refrigerado a ar, isso resultaria em uma descarga radioativa, e não parece haver nenhuma. Então esse é um mistério. E o outro mistério é como esse míssil obtém sua orientação. Quero dizer, isso parece, você sabe, simples, mas aparentemente não é nada simples. Há muita incerteza sobre isso. Como exatamente ele mantém contato com Moscou e o que acontece se ele perder o contato com Moscou.
Então, muitas incertezas sobre isso. So, lots of uncertainties about this. So, I'm not going to pretend that I have all of the answers. Então, não vou fingir que tenho todas as respostas de forma alguma. Mas, tecnologicamente, isso é surpreendente. E parece realmente um grande avanço. E isso traz problemas se os russos conseguirem colocar isso em produção em série. Isso traz problemas para os Estados Unidos. Agora, preciso dizer uma coisa. Os russos, sem dúvida, vão compartilhar essa tecnologia com a China. Não há dúvida disso. Quero dizer, os russos também precisam deles. Por exemplo, os russos precisam da assistência chinesa em certos tipos de radares de varredura eletrônica. Então sabe-se que há uma ampla troca de tecnologia, e não é impossível que engenheiros chineses tenham participado do desenvolvimento disso. Há até alguma especulação na mídia russa de que esse seja o caso. Bem, como há tantas incógnitas, eu realmente acho que isso torna perigoso, certo? Porque você nem sabe qual é a capacidade total dele, ou do que ele é capaz. Mas uma coisa que eu acho, com todos esses mísseis agora, sabe, hipersônico isso, hipersônico aquilo, é como se fossem diferentes versões da mesma coisa. Me parece que há 2 pontos. Primeiro, o porta-aviões não é tão poderoso quanto costumava ser, certo? E segundo, os mísseis ao redor da China, por exemplo. Eles podem simplesmente lançar mísseis, nem precisam de caças. Para mim, tenho uma compreensão bem básica, mas parece que todos esses mísseis podem lidar com isso. E outra coisa é que agora os mísseis podem alcançar os Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre tiveram a vantagem de estar longe do continente euroasiático, então podiam causar problemas em outros lugares, mas ainda assim ficar de fora. Mas agora, como esses mísseis podem atingir os Estados Unidos em um período de tempo relativamente curto, isso já não é mais o caso. Os Estados Unidos não podem mais contar com o fato de que isso nunca chegará até aqui. Certo, isso está absolutamente correto. Agora posso apenas dizer rapidamente sobre o primeiro ponto que fico feliz que você tenha mencionado o perigo dessas coisas. Espero não ter dado a impressão de que estou satisfeito por esse míssil ter sido desenvolvido. Estou horrorizado por ele ter sido desenvolvido. Acho que é extremamente perigoso e profundamente desestabilizador. Isso vai introduzir uma enorme quantidade de incerteza, e da incerteza sempre nasce o medo. Estamos vendo armas como essa surgirem cada vez mais em um mundo onde os Estados Unidos destruíram toda a estrutura de controle de armas que foi negociada entre americanos e russos a partir da década de 1960. O último grande tratado de armas estratégicas, o Tratado START, deve expirar em fevereiro, e não há sinal de substituto. Nenhuma negociação para prorrogá-lo. Putin ofereceu uma extensão de 1 ano para permitir tempo para o início das conversas. Os Estados Unidos não demonstraram nenhum interesse nisso. E como já discutimos, os russos agora estão tão desconfiados e cheios de desconfiança em relação aos americanos que é discutível se qualquer negociação pode realmente começar. Então estamos vendo todas essas armas extremamente perigosas começando a aparecer. E isso me horroriza. Essa é a primeira coisa a dizer. A segunda coisa que você disse é absolutamente verdadeira. Donald Trump fala constantemente sobre as capacidades militares americanas. Ele diz que a América tem os melhores porta-aviões, os melhores mísseis, os melhores submarinos. Isso não é apenas falso. Na verdade, a verdade está do outro lado. A China possui sistemas muito mais avançados do que os Estados Unidos. E você está completamente certo. Os sistemas de armamento dos quais os Estados Unidos historicamente dependeram para preservar sua dominância, como os porta-aviões, agora estão desesperadamente vulneráveis. É impossível imaginar que sobreviveriam por muito tempo em caso de um confronto aberto. E, sem dúvida, o território continental dos Estados Unidos agora está ameaçado de maneiras que nunca esteve antes. Não acho que nada disso seja plenamente compreendido nos Estados Unidos, e o próprio Trump não entende isso. Um dia eles entenderão, e espero que o que os leve a essa compreensão não seja algum desastre terrível.
Mas fica a dúvida sobre como a América reagirá quando finalmente perceber que não é mais tão incontestável e dominante quanto costumava ser. Eles são tão lentos para entender esse tipo de coisa importante. Fico me perguntando se eles realmente são incapazes de entender ou se simplesmente se recusam a entender. Quero dizer, esse é o trabalho deles. Eles precisam saber dessas coisas, precisam entender. Certamente Trump e as pessoas ao redor dele precisam lembrá-lo disso constantemente. Isso é sério. Mas parece que todos estão muito tranquilos. O governo ainda está paralisado e todo mundo simplesmente não sei. Quero dizer, eles estão se escondendo de alguma coisa ou apenas fingindo que não sabem? Quero dizer, o que essas pessoas estão fazendo? Sabe, Sofia, isso é muito característico do que acontece nos países ocidentais quando o declínio e a decadência se instalam. Aliás, e repito, eu conheço o suficiente da história chinesa para saber que há uma diferença. Quero dizer, se você olhar para a queda das dinastias, foram eventos dolorosos. Eu conheço muito bem a história da queda da dinastia Ming, e houve um enorme esforço nos últimos 20 anos para tentar reverter a decadência. Mas no Ocidente é diferente. O que tende a acontecer é a complacência, um recuo para a cerimônia, e o pomposo, uma linguagem grandiosa, pessoas fingindo que as coisas continuam como sempre foram e que não podem de forma alguma mudar. E geralmente, quando isso acontece, você sabe, é o momento em que os verdadeiros problemas já se instalaram. Você está absolutamente certo. Uma América que estivesse viva, que quisesse enfrentar esses desafios, estaria se comportando de uma forma completamente diferente da América que vemos hoje. É algo relacionado à cultura ocidental. Eu já disse muitas vezes que a cultura ocidental é, em última instância, sobre poder. E reconhecer que as coisas não estão indo bem é admitir que seu poder está em declínio. E isso é algo que os ocidentais acham quase impossível de fazer. Nem que seja porque temem que, ao admitir isso, outros ocidentais tentem tirar proveito. E talvez isso seja verdade. Nós não sabemos. Quero dizer, às vezes o motivo pelo qual muitos países ocidentais pensam que a China seria... Bem, agora que a China é tão poderosa, que a China vai... Alguns falam, por exemplo, da Austrália. Isso é porque, se eles fossem tão fortes assim, fariam isso. Quero dizer, não é assim que eles pensam, certo? Ah, com certeza. É exatamente isso. Quero dizer, é inconcebível para eles que a China não o fizesse, porque a China é tão poderosa. Então isso deve significar que o fato de ainda não terem feito é porque estão jogando algum jogo muito inteligente, que ainda não conseguimos entender. Mas é exatamente assim que o Ocidente pensa. O cessar-fogo em Gaza, podemos dizer que ele colapsou totalmente, porque Israel bombardeou Gaza, matando cerca de 100 pessoas, e depois Israel disse, o cessar-fogo voltou a valer. Então eles mataram algumas pessoas e depois disseram que está valendo de novo. Bem, eu acho que isso entrou em colapso. Acho que o que está acontecendo agora é muito cínico e muito brutal. Israel anuncia quando lhe convém que o cessar-fogo foi rompido e realiza bombardeios, e então quando lhe convém novamente, diz que o cessar-fogo foi restabelecido. Então, sabe, eles conseguem ligar e desligar isso quando quiserem, e obviamente, mais cedo ou mais tarde, tudo vai desmoronar. A última coisa. A Venezuela, isso. Trump vem se preparando para tudo isso. E agora ele está até falando em invadir a Colômbia. Quero dizer, ele está só falando loucuras? Ou realmente tem um plano para tomar esses dois países? Qual é a história aqui? Quem sabe? Quero dizer, a Colômbia tem sido, aliás, se você conhece a história da América Latina, o aliado mais leal dos Estados Unidos. Aconteça o que acontecer em outros lugares, no Brasil, na Argentina, no Chile, em Cuba, no México, na Venezuela, a Colômbia sempre foi, de forma consistente,
o aliado mais fiel da América. E agora eles também querem derrubar o governo de lá. Já disse isso antes. O que está por trás disso é a China novamente. Porque lembre-se, até o estudo da RAND ainda fala da China como uma rival, não como uma parceira, não como uma amiga, não como um país com o qual queremos ter boas relações. Trata-se de administrar a rivalidade, na verdade, não de repensar a natureza fundamental da relação com a China. E a China exporta muito para a América Latina, o que de fato acontece. Por que não faria isso? Compra muito da América Latina. Por que não faria isso? Tem boas relações com o governo da Venezuela. Por que não faria isso? Mantém relações amistosas com o governo da Colômbia. Por que não faria isso? Portanto, essa é uma grande ameaça. Significa que os chineses estão se estabelecendo na América Latina. Eles querem expulsar os Estados Unidos, o que aliás já é uma ideia bizarra. Mas de qualquer forma, portanto devemos esmagar os países, a Venezuela e o presidente da Colômbia, que estão demonstrando esses lampejos de independência no momento. E o fato de Maduro, esqueci o nome dele, o presidente da Colômbia, terem sido bastante francos, torna ainda mais importante esmagá-los, porque isso significa que ofenderam o próprio Trump. E ele está determinado, portanto, a colocá-los em seu devido lugar, em outras palavras, na prisão em algum lugar, como ele vê. E é a mesma história. Inventam histórias sobre drogas. Claro, a Colômbia é um país que produz muitas drogas. A Venezuela, aliás, não é. Nem sequer é um ponto de trânsito de drogas. Mas claro, a Colômbia é. Então você enfatiza o tema das drogas, reúne uma frota enorme e conta ao povo americano um conto de fadas dizendo que está fazendo isso para acabar com o tráfico. Depois impõe controle e prepara grandes relatórios dentro do Pentágono sobre a defesa do hemisfério ocidental. E todos nós sabemos de quem. Aliás, novamente é da China. A China, supostamente, está ameaçando tomar o hemisfério ocidental. Então os Estados Unidos agora precisam se concentrar em protegê-lo. E o Sr. Trump fala sobre, você sabe, uma cúpula dourada para proteger os céus da América, exceto que ela seria completamente ineficaz contra esse míssil de cruzeiro movido à energia nuclear de que falamos e provavelmente contra a maioria dos outros mísseis de cruzeiro. E ele fala sobre como é mesmo essa frota dourada que ele vai construir com esses enormes couraçados. E claro, outra coisa que ele ignora completamente é que os Estados Unidos não conseguem construí-los. O país já não tem mais a capacidade de construção naval para produzir essas enormes frotas de que ele fala. Os Estados Unidos estão com escassez de mísseis de defesa aérea existentes. Onde é que vão encontrar a capacidade industrial, no tipo de prazo que Trump quer, para construir essa cúpula dourada de que ele fala? Então é um absurdo material. Mas isso orienta políticas e pessoas morrem. Então vamos ver o que acontece na reunião do Trump amanhã e o que mais ele vai inventar depois disso. Então a China confirmou o round hoje. Sim. A China confirmou a reunião hoje. Então eles deixaram para o último minuto. Quero dizer, fizeram isso. Tenho certeza de que foi intencional. Foi para deixar o Trump em dúvida. Não. Quero dizer, sabe, considerando que ele joga jogos mentais, é claro que eles vão revidar com jogos mentais também. Bom para eles. Então vamos assistir, certo?